Duas ações que o VET tem que fazer, precisa fazer para não perder tempo e nem dinheiro com os reagendamentos. É bastante desgastante, VET. É bastante desgastante, onera muito tempo, exige tempo nosso de organizar, pegar a agenda. Aí o tutor ele te liga e fala: eu preciso trocar de horário porque meu cachorro fugiu. O meu filho está com dor de barriga. Aí você, meu Deus, tinha programado toda a logística, né, da região específica, eu ia atender naquela região, e agora, o que eu faço? Remaneja um cliente, remaneja com outro, tem que trocar, às vezes tem que trocar horário com vários clientes, por conta de um. É justo isso? Não é justo, atrapalha todo mundo. Desgasta a relação com aquele cliente que você vai ter que trocar horário também, desgasta a relação com esse cliente que desmarcou uma vez, desmarcou duas, desmarcou três, pediu para remarcar a terceira, a quarta, a quinta, e aí você começa a ficar estressado com ele, às vezes não tem paciência, né? Então, uma coisa leva a outra, tá? Tem que cuidar com isso, por isso que eu escolhi o tema de hoje. Desgasta tempo, demanda organização nossa. Muitas vezes o VET, ele não presta atenção nisso, e o tutor, muito menos, não sabe disso. A gente precisa falar para ele, e hoje eu vou mostrar como que a gente fala para ele isso, tá? Deixar claro para ele, né, que é difícil trocar horário, que claro que tem os imprevistos, vou falar de tudo isso hoje nessa live, sobre os imprevistos, sobre as exceções, né, do que acontece, do que não acontece, as regras que a gente tem que criar, enfim, vou dar várias sacadas hoje para vocês, tá? Fique até o final. Como eu falei, ele é tão prejudicial, além de gastar tempo, você perde tempo reorganizando a sua agenda com os reagendamentos, as remarcações de horário, desgasta a relação, desestabiliza, muitas vezes. Desestabiliza. Geralmente, o cliente, ele vicia nisso. Vocês sabiam disso? Pergunta como que eu sei. Me pergunta. Porque acontecia demais isso comigo no começo. Demais. Por quê? Porque eu afrouxava. No começo, eu facilitava. No começo, não, tá tranquilo, né? Eles me ligavam 10 minutos antes, 5 minutos antes, mandavam mensagem. Mandava áudio de 8 minutos, 2 minutos antes da aula, do atendimento. Eu estava indo já no caminho, estava chegando na casa, faltava 2 minutos para chegar, ele me mandava um áudio de 8 minutos. Não faz sentido. Se eu fosse ouvir o áudio de 8 minutos, ia passar 6 minutos do horário, entende? Então não faz sentido, a gente tem que colocar as regras, é importante. Senão o cliente, ele monta em cima da gente, tá? Por quê? Porque é uma situação cômoda para ele. É muito mais cômodo ele poder ter essa flexibilidade de trocar horários, a hora que ele bem entender, e ele vicia nisso. Ele fica viciado. É como se fosse uma espécie de vício. Pela comodidade, né? Ele percebe que é fácil trocar horário com você, sempre que ele precisa. Aí, qualquer coisinha, velho, olha só, presta atenção nisso, anota isso que é importante. Pega um marca-texto, marca-texto aqui, pá, grifa, em cima. Que o cliente vicia nisso, é cômodo para ele, e qualquer coisinha que acontece, ele vai querer desmarcar. Ele vai querer, na verdade, ele vai querer reagendar, né? Ele vai querer marcar outro horário. Por quê? Porque é cômodo, é fácil fazer isso. Está nas mãos dele, é fácil, é só te mandar uma mensagem, você troca, você é flexível demais. Tem bom senso aqui, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona, como é que eu faço, como é que dá certo, tá? Mas, claro que aparecem os imprevistos, né? Sempre aparecem, pode aparecer imprevisto, mas a gente tem que cuidar com ele não ficar acostumado com isso, tá? Eu já tive cliente, é nítido isso, você começa a perceber. Quando você dá essa brecha para ele, você facilita no começo, ele começa a perceber que é fácil trocar, ele começa a trocar constantemente, qualquer coisinha, dor de barriga do filho, que nem o caso do cachorro que fugiu, né? Vários cachorros que fugiam na desculpa de querer trocar horário e tal. E eu escutava o cachorro latindo quando eu chegava na casa do cliente, às vezes ele avisava em cima da hora, eu já estava na frente da casa, eu ouvia o cachorro latindo lá dentro, sabia que ele estava ali. Então, às vezes eles até mentem para poder trocar horário. Quando eu começo a colocar regras, começo a ser mais inflexível nessa troca, eles tendem a achar estratégias para tentar trocar esse horário. Aí vem a mentira, né? Mas é importante, sim, colocar regras, tá? Senão a chuva vai fazer com que ele queira remarcar um horário, uma chuva, uma simples chuva, vento, sei lá, qualquer intempérie, você
Se for uma aula aberta, por exemplo, a campo aberto, que tem barro, que tenha coisa assim, na rua, é mais difícil hoje ter essa condição de aula. A gente se organiza. Como a gente já explica para o tutor na primeira visita como que funciona, ele já prepara, ele já deixa o cão preparado. A maioria dos cães hoje já saíram das ruas, estão dentro de casa, eles não ficam mais na parte externa da casa, eles ficam dentro de casa. Então não tem problema. Tendo um telhado, tendo o abrigo da chuva, dá para fazer aula normal. Tem cliente que inventa mil desculpas para não fazer, porque às vezes ele esqueceu, né? Muitas vezes ele esquece de anotar a agenda, ele esquece de se organizar, falta organização, e começa a faltar esforço dele, de querer fazer dar certo, de querer conseguir, se esforçar para conseguir te receber naquele horário, ou se esforçar para que tenha alguém na casa te recebendo naquele horário, tá? Então, porque ele vicia, ele fica acostumado com a praticidade de estar sempre trocando horário com vocês, beleza? Cuidem com isso. Ele destabiliza a relação e te prejudica também, porque você investe tempo nisso. Olha só, principalmente para a gente que quer trabalhar 2 dias, né? Quer se organizar em 2 dias específicos. Quer trabalhar 2 dias na semana para faturar o 10 mil. Organizar, concentrar as aulas em 2 dias específicos da semana. Claro que dá para fazer na semana toda. Mas eu crio um método para a gente ensinar em 2 dias, para a gente fazer esse faturamento de 10 mil no mês em 2 dias na semana. Então precisa ter essa organização, tá? Aqui é importante a gente salientar que existem diferenças entre cancelamento e remarcação, tá? Parece algo óbvio, parece algo tolo, assim. Claro, a pessoa pensa, o Vete acha, parece óbvio para você, né, Vete? Mas para alguns tutores talvez não seja. Então, ou para você, talvez você não tenha se ligado nisso. Por exemplo, cancelamento é quando o cliente ele não quer mais continuar com o serviço, ele cancela e não quer mais ter outro atendimento, ele abre mão dos próximos, por exemplo, se ele compra pacote, assim por diante, ou se você combinou com devolução, enfim, a questão de combinar que não sai caro com ele, né? As regras que você coloca na mesa no primeiro dia, na primeira visita. Já vou falar na sequência como que a gente faz. Então, para a gente não confundir cancelamento com remarcação, cancelamento com reagendamento. Parece óbvio, mas é importante falar, cancelamento o cliente não quer mais. Remarcação, reagendamento, ele vai trocar só o horário, vai trocar a data, trocar o dia e o horário, que ele consiga, né? Por conta de um imprevisto ou por causa de uma coisa que às vezes não é tão importante assim. Por que é importante falar isso? Porque para que não haja falhas na comunicação, VET cliente, cliente e VET. Precisa haver uma comunicação bem clara ali entre os dois, entre você e ele, tá? Para que não haja mal entendido, para que não hajam maus entendidos entre essa comunicação, de você falar, ele não entender, ele entender outra coisa. Às vezes você pede, se você não sabe esse conceito, às vezes você fala para cancelar, hoje eu vou precisar cancelar porque eu vou tirar férias, eu vou tirar folga, eu vou viajar. Você fala isso para ele, vou cancelar a aula de hoje, ele pode entender que você está cancelando com ele, e ele busca até outro profissional. Aí na semana que vem, na outra semana, quando você volta de viagem, você vai agendar com ele, reagendar, no caso, ele assim, não, entendi que você falou que ia cancelar o atendimento, não queria mais. Então, olha só, detalhezinho importante, tá? Já vi isso acontecer. Então, cuide, às vezes pode acontecer o contrário também. Ele quer remarcar, por exemplo, um horário, e você aí começa, tá, pode ser tal dia então, pode ser outro dia, e ele, não quero mais, ou ao contrário, entende? Precisa ter essa comunicação alinhada. Cancelamento e reagendamento, são coisas diferentes. No começo, pessoal, meu chapéu, aqui como eles falam aqui no Goiás, né? Divino da Capela, como tinha cancelamento, como tinha reagendamento. Por quê? Porque eu facilitava, eu não tinha regras, eu não tinha uma metodologia de regras, eu não tinha algo que eu pudesse explicar para ele no começo ali, que fizesse com que ele não queresse remarcar. Não tinha regras, era livre, tá? E aí, inúmeras vezes eu chegava na casa do cliente, aconteceu isso várias vezes, não foi só uma ou duas, várias vezes. Eu chegava na casa do cliente, o cliente não estava, ou não tinha ninguém para me receber, ele não deixava ninguém avisado que eu ia lá. Ou, por exemplo, né,
também acontecia assim, eu chegava, eu sou o Felipe, vim aqui atender o cão do Paulo, falava o nome da pessoa, do tutor, o tutor não estava em casa, estava um funcionário. O seu Paulo não deixou avisado para mim, deixa eu ligar para ele. Aí ia lá o funcionário ligar para o seu Paulo perguntando, seu Paulo, o Felipe está aqui, ele veio atender o cachorro, é para liberar, não sei o quê. Até, às vezes, ela conseguir falar com ele, ia 15 minutos no começo. Aí o que acontecia? Às vezes 15, às vezes 20, né? Esses 15 minutos, 20 minutos, o que acontecia? Se acontecesse isso no primeiro cliente da manhã, às 7 ou às 8 da manhã, meu primeiro cliente do dia, o próximo eu ia atrasar 20 minutos. E aí aconteceu isso no começo. Aí no próximo, mais 20. Ia 20, 20, 20. Aí se o próximo, por exemplo, o segundo cliente atrasasse 5, aí o terceiro cliente do dia eu ia atrasar 25, que é o 20 do primeiro mais o 5 do segundo. Entende? Uma bola de neve. Vai crescendo, vai aumentando. O tempo de atraso. Chegava lá no último cliente do dia, você atrasando 1 hora, 2 horas. Isso não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido nenhum. Por isso que é importante a regra. Por isso que é importante você se posicionar e colocar as regras para o seu cliente, tá? Como que funciona tudo isso, beleza? Olha só, as mensagens de última hora. Muita. Era o que mais acontecia, mensagem de última hora. Avisava ligar, às vezes ligava, só que eu não conseguia atender, porque eu estava num cliente atendendo. Eu não atendo o telefone quando eu estou no cliente, tá? É questão de respeito pelo cliente que eu estou ali atendendo, que eu estou focando, que eu estou me colocando à disposição daquele cliente, ele me contratou para resolver o problema dele. Eu estou ali prestando atenção no caso dele, eu não atendo o telefone, tá? Não atendo. Então, às vezes, ele está ligando ali para desmarcar, e é o próximo cliente, por exemplo, falta 20 minutos para a aula dele, ele me liga 20 minutos antes. Não faz sentido. Às vezes eu estou no trânsito, não atendo. Enfim, assim, a maior parte do dia, ele tem que pensar isso, eu explico para ele isso na primeira visita. Tem que deixar claro isso para ele. Ou eu estou no cliente atendendo, porque eu atendo 10 por dia, ou eu estou no trânsito, num caminho de um para o outro. Então, eu não vou atender em nenhuma dessas situações, nem no cliente, nem no caminho. Por isso que ele precisa remarcar 24 horas antes. Ele precisa se programar para isso, tá? Vou explicar para vocês o caso dos imprevistos, né? O que acontece. Eu vou mostrar para vocês, tá? As ações que a gente toma, o que a gente deve fazer. Mas é importante alinhar isso com ele, beleza? Outra coisa, cachorro fugia. Quantas vezes eu chegava que o cachorro tinha fugido? Uma vez eu cheguei na casa de um tutor, de um cliente, que o cachorro fugiu, eu chegando na casa. Eu vi o cachorro fugindo. Aí eu podia ter certeza que o cachorro tinha fugido, né? Eu vi o cachorro fugindo. Não foi culpa minha, foi culpa do tutor. Muitos tutores fazem isso. Eles querem mostrar para vocês os problemas de comportamento. Você tem que explicar para ele que é perigoso isso, né? Óbvio. Por exemplo, a fuga. Esse cliente, talvez, não sei se foi isso que aconteceu, ele queria me mostrar que o cachorro ele tentava sempre fugir quando chegava alguém, e na hora que eu cheguei, que o cliente foi abrir a porta, ele não conseguiu segurar o cachorro. Então foi um despreparo dele, foi um descuido dele, né? Eu não sabia dessa informação, não sabia que o cachorro fugia, não sabia que o cachorro tinha problema de fuga, e simplesmente o cachorro saiu pelo portão e fugiu. Não foi para mim, foi o cliente que abriu o portão. E aí o que aconteceu? Né? O cachorro fugiu, o aluno fugiu, né? O paciente fugiu. Como que eu vou fazer o atendimento? Não tem como fazer atendimento. Foi um imprevisto? Foi um acidente? Foi. Foi negligência? Foi negligência. Tá? Então, a gente tem que se posicionar, tem que deixar claro casos de negligências, caso de imprevistos, né, de acidentes e assim por diante, para que comece a contar as regras. Por isso que tem um termo de ciência que eu faço com eles. Já vou mostrar para vocês como que é. Várias vezes eu chegava e o cliente esquecia, né? Esquecia, ou ele, por exemplo, assim, o Rex, ou o Toby, não falava o nome do cachorro, foi pro banho, tá no pet shop. Foi pro banho, tá lá no pet shop. Esqueci da aula, esqueci do atendimento. E aí, Jardim, beleza? Então, assim, o cliente esquece. Se ele não anotar, se ele não se organizar, se ele não se programar, ele esquece. E aí precisa valer a regra, porque senão você perde tempo. Você tem que reagendar, você tem que remarcar, você tem que perder tempo em realocar os clientes, né? Reposicionar na agenda.
um cliente que está aqui de manhã, você tem que passar para tarde, e vice-versa, aí cria aquela bagunça, aquela desestabilização com os outros clientes por conta de um, né? Você não pode pagar isso sozinho. O ônus disso, desse custo de você parar e gastar ali meia hora para remanejar esses clientes, perder tempo, pensar como que você vai fazer, se organizar, e aí você perdeu aquela consulta, né? Perdeu aquele atendimento daquele dia, que o dinheiro também entra nessa jogada, né? O tempo e o faturamento diminui quando você tem que reagendar. O ônus não pode ficar só com você, tá? Trata-se de uma atividade extra que você vai ter que fazer ali para realocar esses clientes. Então, não é legal. O ônus não pode ficar com você. No começo, você já começa a alinhar. No começo, a gente era mais flexível. Só que eu errava muito. Aí, eu levava nas costas sempre o prejuízo do tempo que eu perdia e dos clientes que eu deixava de atender naquele dia. Aí, a minha agenda ficava com um buraco. Aí, o que acontecia? Além de tudo isso, além de eu perder faturamento, eu perdia porque eu tinha que gastar com outra coisa. Por exemplo, eu tinha que deixar o carro estacionado no estacionamento, pagava o estacionamento, às vezes não tinha lugar para estacionar, aí tinha que ficar esperando ali 2, 3 horas o cliente para o outro, por exemplo, era bagunçado. Aí eu tinha que me alimentar, eu tinha que ficar num lugar ali, aquilo ali tinha custo, né? Além de eu gastar, investir em outra coisa, eu estava parado ali, eu podia estar atendendo. Então, esse ônus não pode ficar com a gente, não pode sair só do nosso bolso, tá? Mesmo depois de eu implementar o termo de ciência, depois de tudo isso, eu criei o termo de ciência. Depois que aconteceu tudo isso, né, que eu perdi dinheiro, perdi tempo, e me estressei em ficar reagendando clientes, realocando, marcando outros clientes, certinho, o povo folgado acha que tem tempo, que tempo não é dinheiro. É isso aí mesmo, Jorginho. O povo não se organiza, né? Não se planeja com relação à agenda. Aí ele acha que a gente pode ficar trocando horário assim a torto e direito. Legal, boa colocação, Jorginho. Aí eu criei esse termo de ciência. O termo de ciência, na primeira visita, na primeira apresentação que chegava para o cliente, eu já apresentava esse termo. É uma folha simples, uma folha A4 escrita com as regras, né? Da alimentação do cão, 2 horas antes sem alimentação, antes da aula, questão do reagendamento, questão da remarcação, prazos, né? 24 horas antes de antecedência ele precisava me avisar, casos de cancelamento, 30 dias antes ele precisava me avisar que no próximo mês ele ia parar com o programa, tudo isso para mim que eu pudesse me organizar. Mas eu deixava muito claro isso para ele. A gente precisa deixar claro para o cliente isso, tá? Sabe por quê? Porque quando a gente deixa claro para ele nessa primeira visita, a gente ganha a confiança dele. É organizado o negócio, né? Mesmo depois eu fazendo esse termo, ainda tinha remarcações. Ainda acontecem remarcações, só que diminuiu drasticamente. Por quê? Porque dói no bolso. A questão da remarcação com as regras é que se ele remarcar em cima da hora, se ele cancelar em cima da hora, é considerado atendimento efetuado, atendimento realizado, uma aula realizada. É como se eu tivesse mesmo realizado o atendimento. Às vezes, depois com as regras, né? Para mim, olha só o que eu tive que fazer. O cliente atrasava, por exemplo, né? O tutor, ele esquecia de deixar avisado para o funcionário. No caso do Paulo, que eu dei o exemplo, né? Um personagem fictício que aconteceu, não era Paulo, mas aconteceu isso, acontecia várias vezes isso, de o funcionário ligar para o patrão, falava, né, Paulo, por exemplo, Paulo, o Felipe está aqui, ele veio atender o cachorro, você não deixou liberado, é mesmo? Você marcou com ele, ou até esse funcionário achar o seu Paulo levava 15 minutos e eu perdia tempo com outro cliente, né, atrasava o próximo cliente. O que eu fiz? Eu comecei a descontar o tempo. Se atrasava para me receber, eu chegava na porta da casa, tocava a campainha, no horário, 8 horas da manhã, e ele demorava 20 minutos para me receber, a aula ia durar 10 minutos, de 10 a 20, que é de 30 a 40, né, uma aula, um atendimento, às vezes, eu dava 10 minutos de aula, já começava a encerrar, fazer o processo. Eu dou, assim, 30 minutos de atendimento, eu passo as orientações no final, deixo anotado, então é 30 vamos dizer, mão na massa, e 10 de orientações finais, como se fosse um resumo. Mais ou menos assim que funciona. E aí começa a descontar. E aí ele começa a perceber que é importante o meu tempo. Porque se eu não fizesse isso, o próximo cliente ia perder 15 minutos ou ia atrasar a vida dele. Ele tem um compromisso depois, né? Igual o Jorginho falou. Tem muita gente que é folgada, não entende isso, né?
Se o Paulo atrasou 15 minutos no meu atendimento agora e eu jogo esses 15 minutos para o outro cliente, eu prejudico o outro cliente. Aí o outro cliente tem um compromisso, desgasta a relação, eu me prejudico com ele. Quando eu implementei o termo de ciência, eu comecei a fidelizar mais os clientes, acreditam? Muito veterinário se engana, que acha assim, é difícil, é um dificultador para o cliente, tem que assinar ali um termo de ciência. E aí desgasta a relação. Pelo contrário, muito pelo contrário, você fideliza, porque aí não tem mais atraso, não tem mais remarcação, ele valoriza o seu horário, ele valoriza o seu tempo, tá? É muito interessante quando acontece isso, é muito importante colocar as cartas na mesa, tá? Claro que existem imprevistos? Existem, mas acredite em mim, vets do meu coração, que estão aqui me prestando atenção nessa live, aprendendo junto comigo. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês também, tá? 95% dessas remarcações, desses reagendamentos, não são imprevistos. São falta de organização, de preparo, né, de organização mesmo do tutor e força de vontade. Então, são por esses dois motivos. 95% dessas remarcações e reagendamentos não é por imprevisto, mas sim por desorganização e falta de vontade de querer atender a gente no horário, de se organizar para poder atender naquele horário específico que a gente marcou. Tá? Então, a gente não pode assumir esse ônus sozinho, entende? A partir do momento que a gente se posiciona, que esse ônus não fica só nas nossas costas, que a gente divide esse ônus com ele, afinal de contas, não tenho culpa, né, de ele precisar de outro horário, eu tenho os meus outros clientes programados, a gente começa a dividir o custo. E aí ele começa a entrar na linha. É assim, né? É assim que a gente tem que fazer com tudo, tá? É o posicionamento. De forma clara, sempre assertiva com ele. A comunicação, ela é fundamental, tá, pessoal? Comunicação, deixar muito claro isso para o tutor. Eu falo isso já na primeira visita, no primeiro encontro, já deixo claro, já levo o termo de ciência, explico para ele item por item, tá? E colho a assinatura dele ali, ele fica de acordo, beleza. Ali nesse termo de ciência vai ter as regras, né, da 20, ele não pode cancelar com menos de 24 horas antes, senão é considerado aula executada. Ele tem que fazer o aviso com 30 dias antes, caso ele for cancelar o atendimento, cancelar a progressão do programa, né, continuar com o programa de atendimentos, com o pacote, por exemplo, de aulas de atendimentos, ele precisa avisar tudo isso. E assim por diante, tá? Essas regras, elas funcionam muito bem. Depois eu posso mostrar em outra oportunidade para vocês como que é o termo de ciência. Eu não posso dar para vocês copiarem, muita gente já me pediu. Felipe, me passa esse termo de ciência, me passa o PDF, me passa o documento que eu quero copiar. Não dá, porque é de uso exclusivo dos alunos do Viverdicão, tá? Do treinamento Viverdicão, é para quem está no programa, beleza? Tudo isso, para que a gente faz isso, velho? Para facilitar o nosso trabalho. A gente quer, na verdade, faturar mais e trabalhar menos. A gente precisa achar meios para facilitar essa nossa logística de atendimentos, tá? Se a gente não fizer isso, a gente se atrapalha. A gente se lasca na agenda. A gente se embanana tudo. Precisa ter organização. A organização, se os tutores estão desorganizados, né, os clientes vão ser desorganizados, e ele percebe em você organização, automaticamente você traz ele junto com a organização. É como se você policiasse a relação ali, né? Colocasse regras ali, na verdade você coloca, né? O termo de ciência, ele tem as regras, e aí fica tudo mais fácil. Vocês se entendem melhor. Então, a gente faz isso para criar um senso de responsabilidade, para criar facilidade no nosso trabalho, para que seja mais ágil o nosso trabalho, para que a gente não precise desprender tempo para ficar remarcando, ficar realocando os clientes. Aí você está no meio de um atendimento, você tem que parar para mandar mensagem, para remarcar com o próximo cliente, por exemplo, ou falar que você vai atrasar 20 minutos. Não dá para fazer isso, velho. Não faz. Você está se queimando muito, 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 muito. Tá? Você vai se queimar com esse cliente que você está atendendo. Você não fideliza. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar pé da vida. PUTO. Eu vou falar a palavra aqui. Ele vai ficar bravo com você.
Não faça isso, não atenda o telefone quando você está atendendo esse cliente, tá? Afinal de contas, ele está investindo em você para resolver o problema dele. Deixa o telefone tocar. Depois você avisa, depois você fala com aquele cliente que quer desmarcar e assim por diante. Beleza? Sério? Combinado? Fechou? Ó, as regras que eu falei, o VET se confunde. Ele acha que é difícil para o tutor vai afastar por causa dessas regras, né? Porque o tutor acha difícil, não gosta de assinar, enfim. Muito pelo contrário, como eu falei para vocês, a gente cria um senso de responsabilidade, a gente cria um senso de seriedade. O tutor, ele começa a olhar o nosso negócio como uma empresa, ele começa a olhar você, VET, que está atendendo ele ali, comportamento canino, atendimento em domicílio, como uma empresa. Isso passa muita seriedade para ele. Sabe o que a seriedade traz? A segurança, a confiança no seu trabalho, a credibilidade no seu trabalho, traz faturamento, porque agrega valor. Ele vê valor no seu atendimento, ele vê valor no seu serviço, ele vê valor em você, pessoa. O seu nome tem valor para ele, tá? É assim que funciona. A gente, além de tudo isso, essa percepção de valor, de organização, de segurança, de seriedade, de responsabilidade, a gente ganha tempo, né? Consequentemente, se a gente ganha tempo em não ficar perdendo tempo em reorganizar a agenda, a gente ganha tempo, consequentemente, a gente ganha faturamento, aumenta o faturamento. O tempo que a gente ia gastar para remarcar outro cliente, para ficar trocando com os clientes, eu aproveito para atender o próximo cliente, focar naquele cliente, focar no problema dele, e assim por diante, beleza? O melhor momento para a gente implementar esse termo de ciência que eu criei, que eu desenvolvi, é no primeiro atendimento, tá? Na primeira visita, você chegou, colocou o pé na casa do tutor, já entrou, se apresenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Felipe Cambru, se apresenta, trabalho com comportamento canino, estou aqui para te ajudar, estou aqui para resolver o seu problema. Antes de ele, você pode até começar pode deixar o termo de ciência para o final da aula, é uma explicação de fechamento mesmo, é como se você fosse fechar o negócio. Você já vai fazer a primeira aula, o primeiro atendimento, você vai fazer a anamnese, você vai colher as informações daquele cão, histórico, o que ele passou, os maus tratos, quando que ele chegou na casa, qual que é a idade dele, quando que começou, quando que parou, quando que mudou o comportamento, se chegou alguém diferente na casa, chegou outro cão diferente, e assim por diante, a anamnese. Que o VET sabe que 80% do diagnóstico é anamnese, é colher esses dados, colher essas informações. Eu falo que no comportamento é 95%, né? Eu sempre falo isso. 95% está na anamnese. Então, quando a gente se coloca aberto para entender a necessidade do cliente, a gente consegue atender a necessidade dele. Eu entendo para depois atender a necessidade dele. Para entender, eu preciso ouvir. Preciso ouvir o que ele está falando. Muitos VETs se confundem aqui, já querem colocar a mão no cachorro, já querem manejar, já querem fazer a modificação comportamental ali, porque a gente ama cachorro, né? A gente quer já colocar a mão na massa, lidar com os animais, e aí esquece desse fator muito importante, que é ouvir, tá? É importantíssimo ouvir esse cliente, prestar atenção no que ele está falando. Lembre-se que ouvir é diferente de escutar, então ouça para entender a necessidade dele, para poder atender depois a necessidade de alguma forma. Atender a necessidade é gerar valor através da resolução do problema dele, né? Assim que você fideliza, assim que você fecha o negócio. Aí, no final, você coloca todas essas regras do jogo, pontua, pode ler o termo de ciência, porque o termo de ciência ele é curto, eles são tópicos, assim, bem curtinhos. Você lê item por item, pode explicar para ele como funciona e pede para ele assinar. É muito legal isso, passa aquela relação de confiança, ele sente seriedade no seu negócio, ele sente confiança, ele sente que ele está no lugar certo, ele sente que contratou a pessoa certa. Afinal de contas, você fazendo isso, primeiro que você é veterinário que trabalha com comportamento, não é adestrador, por exemplo, né? Nada contra adestradores, só porque eu já falei, tem diferença, né? Tem diferença adestrador para veterinário que trabalha com comportamento canino. Você é diferente, você está se diferenciando ainda mais, porque você está gerando confiança, ele está vendo você como uma empresa, você está passando essa segurança, essa qualidade no atendimento. Esses materiais que a gente entrega ajudam muito, tá? E esse termo de ciência, ele faz parte disso, ele faz parte de um kit que a gente entrega para ele, que diferencia você dos demais profissionais. Afinal de contas, os demais não têm isso. Ninguém vai ter isso, só você. Isso diferencia, isso passa seriedade, credibilidade,
gera valor, agrega valor ao seu trabalho. É uma coisa tão simples, pessoal, tão básica, tão trivial, que a gente não dá atenção. Nós, veterinários, queremos colocar a mão na massa, como eu falei, colocar a mão no cão, já fazer a modificação, já fazer manejo, e esquece de coisas, de detalhezinhos, de apresentação, de papel, né, de explicar, de se comunicar com aquele tutor, né, de saber as diferenças entre cancelamento e reagendamento, são detalhes que fazem bastante diferença. Então, como que a gente faz? Olha só, como que a gente faz para implementar tudo isso? Eu falei o termo de ciência, né? Por que ele é bom e assim por diante. Mas como que a gente faz? Quais são as duas principais ações? Já falei de algumas, mas as principais ações que a gente pode colocar em prática para reduzir a perca de tempo e a perca de dinheiro nos reagendamentos, a primeira delas é escassez, gerar escassez. A escassez faz com que crie um senso de tá acabando para o cliente. Ele acha não, é fato isso. A escassez significa que não vai ter mais. Ele não vai querer perder o horário dele. Se ele entendeu esse senso de escassez, que o atendimento tem lista de espera, se tiver lista de espera, melhor ainda. Se tiver lista de espera, esse cliente que remarca, ele volta para a lista de espera e você coloca outro nesse lugar. E ele automaticamente, ele pensa assim, eu não quero perder esse horário, então eu vou continuar, eu vou me esforçar, vou rebolar aqui, vou dar um jeito de receber o Felipe, vou deixar um funcionário, vou trocar o meu horário para receber ele. É assim que o cliente tem que... Os 50% dele é isso. É poder te receber no horário, não precisar desmarcar, e você vai fazer os seus 150% no atendimento, que é resolver o problema dele, né? Mas ele precisa fazer o mínimo, que é os 50% da parte dele, tá? Que é te receber, assim por diante. Então, essa escassez faz com que ele não queira perder esse horário, faz com que ele sinta medo, né, de perder o horário, e realmente é assim, porque você vai colocar outro cliente, você vai realocar o cliente, você não vai ficar esperando o horário ali vazio, perdendo tempo, perdendo dinheiro, você vai colocar outro cliente naquele horário, e automaticamente ele perdeu aquele horário. E aí você explica para ele, fulano, Josilda, o nome da pessoa, inventei agora, Josilda, eu não consigo, agora semana que vem eu vou ter que remanejar com outro cliente, vou ter que tentar um horário para você aqui, porque esse horário agora foi preenchido por um cliente que estava na lista de espera, e aí fica mais difícil de eu atender você na próxima semana. E aí esse cliente já começa a se policiar mais, ele começa a prestar atenção mais nesses detalhes, tá? É um jeito de criar regras, é importante para essa convivência, tá? Para estruturar, para estabilizar a relação de vocês, do VET com o tutor. Senão, igual o Jorginho falou lá no começo da live, o cliente, ele é folgado às vezes, ou ele não se ligou, ele tem um desconfiômetro muito desalinhado ali, desajustado, e aí ele não desconfia, ou às vezes ele não entende, né? Realmente, tem cliente que não entende. Você precisa explicar isso para ele, que o seu tempo ali ele é muito valioso, você poderia estar atendendo outro cliente, ele não pode atrasar 15 minutos, senão você vai atrasar no outro, e aí você vai acabar perdendo o outro cliente, vai desgastar a relação com o outro cliente. Então presta atenção nisso, pessoal, olha só, é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Não façam isso, pelo amor de Deus. Quem está aqui comigo, que é VET, que me segue, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Eu não vou deixar vocês errarem igual eu errei lá no começo, e eu perdi dinheiro e tempo também realocando os clientes, reagendando. Vocês não vão precisar fazer isso, tá? A segunda ação é o reembolso condicional. Também é legal aplicar isso, tá? Reembolso condicional. Eu falei lá no termo de ciência, já citei isso, são alguns dos tópicos do termo de ciência. Um deles é o reembolso condicional. Ele tem uma condição ali para poder fazer ele pode reagendar, pode remarcar? Pode, mas tem a regra, 24 horas antes, com antecedência, com organização. Aí, 24 horas antes, eu consigo me organizar. Eu consigo remanejar com o cliente 24 horas antes. É mais tranquilo. Não é o ideal também, tá? Porque aí você tem que também desmarcar com outros, remanejar. Não é o ideal. O ideal é que ele não remarque, que ele não reagende. Os horários são fixos, tabelados. Sempre naquele mesmo horário, é padrão. Aí ele consegue se encaixar, ele consegue fixar aquele horário na agenda dele e deixar exclusivo para você, tá? Então, essa é uma das regras, né? A segunda ação, que é o reembolso condicional. Tem uma condição para ele. E aí, Felipe, o que acontece se ele remarca com 20 minutos antes da aula? Que ele quer desmarcar, remarcar o horário? Ele perde. É considerado como aula efetuada, aula dada.
É um investimento que ele fez e ele não pôde atender. Ele não pode me receber por algum motivo, seja lá qual for. Claro que a gente tem que entender que existem imprevistos. Já falei no início da live de hoje. Existe bom senso, tá? A gente tem que colocar na balança, tem que entender o lado dele, tem que conversar. Toda comunicação, tudo que é combinado não sai caro. Entenda o lado dele, porque às vezes aconteceu um imprevisto mesmo. Lembre-se, 95% das vezes não é imprevisto, é falta de vontade e de organização. Aí você tem que deixar claro isso para ele, que você está perdendo dinheiro, que você poderia estar atendendo outro cliente, que você vai se prejudicar com outro cliente. Para não acontecer mais isso, é você dar, por exemplo, uma segunda chance, por exemplo, assim, né? Beleza, tá, você me desmarcou 20 minutos antes, mas realmente eu entendo que pode ter acontecido isso com você e tal. Na próxima tem que se organizar mais, com mais antecedência. A gente vai deixar esse horário fixo com você mais uma vez. E na próxima, se acontecer de novo, infelizmente, eu vou ter que colocar outro cliente nesse horário, você acaba perdendo e assim por diante. Escassez. Ponto 1. Ação 1, né? Ação 1, escassez, e 2, reembolso condicional. Beleza? É muito legal a gente fazer isso, porque cria esse senso de responsabilidade. O cliente, na verdade, ele não reclama quando acontece isso. Eu não tive nenhum cliente de todos que eu atendi até hoje que reclamou por conta disso, porque eu deixei muito claro isso para eles. Muito claro. Fulano, é o seguinte, não pode acontecer isso, tá? Se acontecer, vai acontecer isso e aquilo. Eu deixo muito claro isso. E aí, ele não reclama, porque ele sabe que foi ele que pisou na bola. Ele que precisou fazer outra coisa, ele que precisou remarcar com você. Claro que a recíproca precisa ser verdadeira também. A recíproca precisa funcionar do lado contrário também. Você, se for remarcar, precisa avisar ele muito antes. Aí, o que eu faço? Não remarco. Eu aviso, por exemplo, se eu vou viajar, se eu vou tirar férias, se eu vou me ausentar por uma semana, eu aviso com antecedência, muito mais de 24, para ele também se organizar. Quando você passa isso, você passa a empatia, você mostra que você está preocupado com ele. E ele também vai querer ser recíproco com você, gatilho da reciprocidade. Ele vai querer devolver isso. Então, ele presta atenção em você também. Ele se preocupa com você também. Aí ele começa a prestar atenção nos atrasos dele e não acontece mais. Uma coisa leva a outra. Digo uma coisa, se você reclama que o tutor atrasa 15 minutos e você atrasa 20, não adianta bosta nenhuma. Você tem que, desculpa a palavra, mas você tem que cumprir os horários, você tem que ser pontual. Se a gente exige pontualidade do cliente, que ele não remarque, a gente precisa fazer isso, né? Beleza? Precisa ser recíproco isso, senão não funciona. É uma máquina, uma coisa leva a outra, é uma parceria entre vocês, né? E aí, além de ele não reclamar, porque ele sabe que ele errou, ele fica feliz por não perder o horário. Isso que é incrível, né? Quando ele fala assim, Felipe, eu vou perder o horário? Não, eu vou deixar, vou manter o horário para você. Ai, graças a Deus, ele fala, que bom que eu vou conseguir manter esse horário. Ele fica feliz por não perder o horário. É muito legal isso, essa relação que a gente cria. A gente cria uma conexão dessa forma com o cliente, né? Passa essa percepção de valor, de responsabilidade, de seriedade. Isso é fundamental para o nosso negócio, tá? Para o faturamento e assim por diante.